Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E antes de falar sobre o assunto principal, que é a bombástica visita de Lula à China, os negócios de 50 bilhões que ele amealhou, que ele granjeou para o nosso país, do outro lado do planeta, e sobre o fim de uma política nefasta que voltou com tudo nos últimos 6, 7 anos, a partir dessa viagem da China, o Brasil entra numa nova perspectiva, mas antes de falar disso, eu preciso falar para você sobre um escândalo que explodiu neste sábado. E é um escândalo de monta razoável, que eu acredito que ainda não está sendo muito bem compreendido, muito bem analisado. Num sítio de Nelson Piquet, na área do Distrito Federal, na região do Distrito Federal, Brasília, foi encontrado um galpão contendo basicamente 200 metros cúbicos de presentes que o Bolsonaro guardou ilegalmente num galpão de um ente privado. São 175 volumes, entre caixas tal e outros tipos de volumes, maioria 160 e pouco de caixas de madeira, e na verdade nesse sítio se encontra só presentes de valor que não deveriam estar lá com ele, e esse Nelson Piquet ele se torna cúmplice de alguma maneira de tudo que aconteceu. Seguramente ele vai ser arrolado nesse processo que investiga a postura do Bolsonaro ao sumir com um verdadeiro tesouro do Palácio do Planalto, da Presidência da República, após ele deixar o cargo. Eu vou mostrar reportagens sobre isso, mas na verdade aqui o que eu preciso falar também é que chega ao fim no Brasil um dos piores focos de tensão, dos piores cânceres na economia brasileira que já se viu. É uma perversão, um fetiche neoliberal, a privataria. E pesquisa recente do Datafolha, apesar de afirmar, eu ainda tenho algumas reservas com essa pesquisa, porque tudo depende muito da pergunta, não é? Mas essa pesquisa afirma que aumentou o apoio à privatização no Brasil, porém, ainda de longe, a maioria é contra a privatização. E é neste momento que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, anuncia em viagem à China que basicamente acabou a privataria no Brasil. Não vai privatizar mais nada, e ele diz à China que o que ele quer lá é vender obras em rodovias, obras em infraestrutura, quer ciência, quer tecnologia, não é? Quer investimento em ciência e tecnologia, quer compra de tecnologia chinesa, quer colocar o Brasil como um país reindustrializado, quer fazer do país um país reindustrializado, porque a política neoliberal que começou neste país com Fernando Collor de Mello, o primeiro presidente pós-ditadura, acentuou-se com Fernando Henrique Cardoso e depois retornou com tudo com Michel Temer e Bolsonaro. Esse neoliberalismo aprofundou a desigualdade no país. Desde a chegada do Bolsonaro ao poder, o Brasil sofreu um forte processo de reversão da distribuição de renda, mas na verdade esse processo começou
no governo Temer, só que o Temer não teve tempo de fazer mais estragos e o Bolsonaro foi mais longe e concentrou renda como nunca. Os dados devem sair ainda este ano, talvez o penúltimo ano ou antepenúltimo ano, penúltimo ano do Bolsonaro em termos de concentração de renda. Houve um processo perverso de concentração de renda, de aumento da miséria, de aumento da fome. Os mais pobres ficaram muito mais pobres e o fim da privatização é um passo na direção de corrigir todo esse horror que aconteceu na vida do povo brasileiro desde que derrubaram Dilma Rousseff. Então vamos ver aqui algumas matérias que mostram, corroboram tudo isso que eu estou dizendo. Primeiramente, vamos voltar aqui à matéria da jornalista Bela Megali no Globo. 175 caixas em quase 200 metros cúbicos. Detalhes sobre os presentes de Bolsonaro guardados por Nelson Piquet. Então diz a matéria que galpão emprestado pelo ex-piloto Nelson Piquet a Bolsonaro para guardar os presentes que ele recebeu quando foi presidente contém 166 caixas com os mais variados tipos de objetos e outras 9 com honrarias, conforme apurou a coluna. Os mais de 9 mil itens que fazem parte do acervo pessoal de Bolsonaro, ou seja, que compõem os presentes que ele recebeu e levou consigo quando deixou o poder, ocupam 195 metros cúbicos da propriedade do ex-piloto localizado em uma área nobre de Brasília. É um volume enorme, enorme. Foi nesse mesmo galpão da fazenda de Piquet que estavam os 2 conjuntos de joias que Bolsonaro recebeu do regime da Arábia Saudita, que somam mais aí de quase 20 milhões de reais, né? Bilhões não, milhões, tá? Corrigindo bem o erro. No local há presentes dados por pessoas físicas, jurídicas, autoridades dos mais variados países, entre eles Uruguai, Polônia, Paraguai, Coreia do Sul, Equador, Suíça, Colômbia, Taiwan, Israel, Alemanha, Itália, Argentina, China, entre outros. E aí descobre-se também que Bolsonaro e Piquet, galpão para joias, carro blindado, R$500 mil e outros favores trocados entre os dois. Então aqui essa reportagem, ela mostra inclusive o Bolsonaro e o Piquet numa dessas festanças nas terras do Piquet, e essa iniciativa dele de guardar essa fortuna que o Bolsonaro colocou lá, fortuna imensurável, não é? E então isso realmente levanta bastante surpresa e muitas indagações para saber o que mais tem isso. Só que esse senhor aqui, que teve uma carreira famosa no automobilismo, que não se pode negar que teve seus brilhos, este senhor aqui vai ter que explicar muita coisa daqui para frente. Mas é o seguinte, recentemente o Datafolha divulgou uma pesquisa que mostra que a maioria dos brasileiros é contrária às privatizações. 45% dos brasileiros são contra e 38% são favoráveis. A pesquisa apontou ainda como os brasileiros avaliam a qualidade dos produtos e serviços entregues pela iniciativa privada. Então, na verdade, aqui o que importa nessa reportagem é o seguinte, é que a maioria ainda dos brasileiros apoia, com a guinada direita que o Brasil deu na época Temer e Bolsonaro, e que começou, na verdade, lá nas manifestações de 2013, né? Então, nos últimos 10 anos, o Brasil vem, impulsionado por junho de 2013, vem virando à direita, até que culminou com Bolsonaro, e agora com a destruição que o Bolsonaro provocou no país, chegamos a um impasse. E nesse impasse, minha amiga, meu amigo, nesse impasse que se produziu no Brasil, a gente tem aí essa parada no neoliberalismo, que foi a eleição do Lula. Então, a eleição do Lula para o neoliberalismo, e o Lula agora diz à imprensa mundial e à imprensa chinesa e à imprensa do mundo inteiro que o Brasil não vai mais vender empresas estatais.
O Brasil não vai vender mais empresas estatais, disse Lula em Pequim, a rede de televisão chinesa CCTV, e se reuniu com o presidente chinês Xi Jinping para assinatura de acordos bilaterais que somam aí uns 50 bilhões de reais. E não queremos ser vendedor nem só de commodities ou vendedor de empresa estatal, afirmou Lula. Segundo transcrição da conversa liberada pelo governo brasileiro, o que o Brasil quer propor à China é que nós precisamos construir uma centena de coisas novas, que passa por ferrovias, portos, aeroportos, que passa por indústrias, que passa por empresas químicas, que passa por investimentos novos. O Lula chama isso de reindustrialização do Brasil, e é mesmo. E Lula defendeu também a questão da tecnologia, não é? Troca de tecnologia e transferência de tecnologia, apoio a universidades. É uma parceria que inclusive a China endossa, e aqui inclusive tem um comunicado da imprensa chinesa, China Daily, Diário da China, né? Que diz, eu traduzindo aqui, diz que o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pediu aos países dos BRICS que encontrem uma alternativa para substituir o dólar no comércio exterior. Então o Lula quer uma nova ordem mundial, ele pediu também, mas o principal anúncio do presidente Lula realmente, não é o principal, né? Os outros assuntos têm muito mais importância, mas é um dos principais anúncios do Lula, porque o fim das privatizações acaba com um saque à economia, à riqueza do Brasil, com uma roubalheira escancarada que é a privatização. Porque a gente não pode se esquecer que as privatizações acabam ocorrendo com financiamento do BNDES. Não é? Isso foi feito muito no passado, e se voltar, já estava voltando. O BNDES estava dando dinheiro para empresas estrangeiras e nacionais comprarem estatais, não é? Então dava o dinheiro, eles compravam e depois ficava com a dívida com juro desse tamanhinho lá no BNDES, enquanto falta crédito ao brasileiro aqui. Então é algo que precisa acabar e está de fato acabando. Minha amiga, meu amigo, eu quero agradecer a sua atenção e deixar o meu melhor abraço para todo mundo.